Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Tarô e Literatura. Meu nome é Gemima e no vídeo de hoje eu vou contar para vocês sobre 6 autoras que eu li esse ano, 6 autoras negras. E eu vou falar mais sobre a experiência de leitura, como é ler um livro dessas mulheres e um pouquinho sobre a história delas. Bom, a primeira é a Conceição Evaristo. Eu li o Ponciá Vicêncio. Foi uma releitura, eu já havia lido esse livro em 2008 para o vestibular. Foi o único livro que eu comprei para o vestibular na época. É um livro bem curtinho, muito poético, muito lírico. É muito bonito esse livro. A Conceição Evaristo é uma mineira, ela nasceu em 1946 e ela demorou para se formar na escola, fazer o curso normal, como eles chamavam na época. Ela fez junto com um magistério. Ela foi se formar com 25 anos, isso porque ela também trabalhava como empregada doméstica. A Conceição Evaristo nasceu num lar muito pobre, ela nasceu em uma favela, ela tinha vários irmãos e uma família bem grande. Mas assim que ela se formou, ela passou num concurso para professora da prefeitura de Niterói, então ela se mudou para o Rio de Janeiro. Ela foi professora da rede pública por muito tempo. Ela depois se formou em letras, fez a graduação, o mestrado, ela escreveu diversos textos e livros e ela foi professora universitária, linguista, literata. O Ponciá Vicêncio foi publicado em 2003 e ele ganhou o prêmio Jabuti em 2015. Bom, esse livro ele tem um tom meio memorialístico. A personagem principal é uma menina quilombola e ela tenta reconstruir as suas memórias, ela vai narrando. E enquanto ela narra para buscar no tempo esses fatos, esses acontecimentos, ela vai reconstruindo não só a sua memória individual, mas a memória coletiva dessas pessoas. Ela é quilombola e tem várias chaves de leitura para a gente conseguir adentrar o Ponciá e pensar ele. Dessa vez que eu fiz a leitura, o que mais me chamou a atenção foi a relação com a própria leitura e o analfabetismo, como isso impacta na vida dessas pessoas. Para eles, alguém saber escrever o nome já é um grande avanço e muitos ficam sonhando com quando vão aprender a escrever o próprio nome. Essa questão de não ser totalmente alfabetizado impacta não só na forma como eles vivem o presente, mas como eles não conseguem acessar esse passado e têm dificuldade em imaginar e planejar os próprios futuros. Também impacta na forma como eles circulam espacialmente e se comunicam. Eles têm muita dificuldade de entender o espaço e manter uma comunicação à distância, eles se perdem uns dos outros. Eu separei um trechinho aqui bem bonito para ler para vocês que fala um pouquinho sobre isso. Descobria também que não basta saber ler e assinar o nome. Da leitura era preciso tirar outra sabedoria, era preciso autorizar o texto da própria vida, assim como era preciso ajudar a construir a história dos seus, e que era preciso continuar decifrando nos vestígios do tempo os sentidos de tudo que ficara para trás. Então, o Ponciá Vicêncio tem essa forte relação com a leitura, o livro, dos personagens, com a leitura, com as memórias, com a história. É uma leitura muito interessante, muito lírica, muito bonita. Recomendo a todos. Bom, o segundo livro que eu gostaria de falar com vocês é O Quarto de Despejo, da Carolina Maria de Jesus. Eu sempre confundo, falo Maria Carolina de Jesus. E esse é um livro que eu sempre quis ler. Admiro muito a Carolina Maria de Jesus, mas eu tinha um certo receio, eu achava que ia ser um livro muito pesado e eu tenho dificuldade, eu sofro demais quando eu leio. Então eu já tinha lido sobre o livro, mas ainda não tinha tido coragem de pegar o livro. Aí esse ano eu tava lendo tantas autoras negras incríveis, falei, ai que vergonha de não ter lido ainda O Quarto de Despejo, e peguei O Quarto de Despejo para ler.
Gente, foi uma surpresa, assim. É sofrido, é triste, fala muito de fome. É um diário, né? O Quarto de Despejo são trechos do diário dela, enquanto ela era catadora de papel na década de 50, morava na favela do Canindé, em São Paulo. Mas você começa a se reconhecer nela em muita coisa. A Carolina de Jesus gosta muito de ler, de escrever, ela tem muitos sonhos, ela é muito questionadora politicamente, ela treta com os vizinhos e ela acha que ela não tá no lugar certo, que as pessoas que estão à volta dela não entendem ela. Então, eu encontrei alguns pontos em comum com essa catadora de papel. É incrível, gente. Eu fiquei fascinada pelo livro dela. A Maria Carolina de Jesus teve esse livro publicado em 1958, mas ela nasceu em 1914 e faleceu em 1977, então já foi mais pro final da vida. Mas ela escreveu muito, durante muito tempo, tem muita coisa escrita por ela, e sempre nesse tom de diário, um tom mais poético também. Ela também foi compositora e eu recomendo muito, todo mundo deveria ler e conhecer o Quarto de Despejo. O livro chama Quarto de Despejo porque ela fala que a favela, que é o lugar que ela mora, é o quarto de despejo de São Paulo. É onde se joga tudo que não se quer na cidade. Então, é essa a referência que ela faz. Bom, o terceiro livro que eu quero falar para vocês também não tá aqui comigo. Esses dois livros que não estão aqui comigo eu emprestei para minha mãe. Ela também adora ler. É o Fique Comigo, da autora Ayobami Adebayo. Ele foi publicado em 2017, ele ganhou vários prêmios. Ela é uma autora nigeriana. Aqui no Brasil, ele tem algumas versões que estão bem acessíveis. Ele está sendo publicado pela HarperCollins no valor de R$ 24,90. Aproveita, gente, é muito legal a história. E essa autora, a Ayobami, ela é super jovem. Ela nasceu em 1988, ela é só um pouquinho mais velha do que eu. Ela escreve muito bem, ela foi aluna da Margaret Atwood. Ela escreve muito bem, ela escreve mais sobre a Nigéria contemporânea. É claro que o livro dela tem um espaço de tempo bem longo, são 20 anos na história do Fique Comigo, mas é uma história mais contemporânea. O Fique Comigo vai contar a história de um casal que tem todos os percursos de viver numa sociedade em que existe a poligamia, por exemplo, que ainda é extremamente machista e exige que a mulher tenha um filho, que é tema de vários romances africanos, né? Essa questão de se colocar esse encargo, essa função na mulher de se ter um filho, e também todas as questões políticas que estavam envolvidas no decorrer dessa história. É engraçado, interessante, na verdade é claro que a autora fez isso de propósito. O momento político do país sempre acompanha as brigas, as discussões e a vida do casal. Quando há um golpe, por exemplo, eles estão muito mal. Tem a questão da poligamia, que mesmo morando em um lugar em que a poligamia é aceita, há muitos casais que meio que fazem um acordo de serem monogâmicos. Mas, no caso dela, quando ela não consegue engravidar, gente, é muito interessante essa questão dela não conseguir engravidar. Vocês têm que ler até o final para entender o porquê que acontece isso. Mas quando a mulher não consegue engravidar, no caso, a família do marido dela começa a pilhar na cabeça dele que ele tem que ter mais uma mulher. É um livro cheio de reviravoltas, parece que você está assistindo mesmo um filme, uma novela, porque há muitas surpresas e é uma leitura muito rápida por causa disso. Então, muito divertido o livro Fique Comigo, dessa escritora nova, que é legal a gente ficar de olho, e recomendo muito. O próximo livro que eu quero contar para vocês é da Buxia Mecheta, As Alegrias da Maternidade. Já tem vídeo aqui que eu fiz sobre esse livro relacionando ao arcano do tarô.
A Buchinha e Becheta e esse livro, gente, uns anos atrás, quando a Tag fez a primeira tradução desse livro, nossa, foi um fervo, todo mundo falava muito desse livro. Na época eu queria muito ler, mas não tive acesso, né? Não tinha assinatura da Tag. Hoje acho que a Companhia das Letras, não, a Dublinense publica ele também. E vale muito a pena, gente, essa mulher escreve muito, muito bem, você fica apaixonado pela personagem. E a personagem não é aquela personagem questionadora, sabe, rebelde, igual de muitos outros que eu falo aqui com vocês. Não, ela é uma mulher totalmente inserida em sua cultura. Ela não questiona, ela aceita e ela sofre pra caramba, porque ela tenta ser essa mulher ideal da sociedade patriarcal e acaba tendo que arcar com tudo o que não funciona nessa sociedade cai em cima da mulher, é claro, que é o que eu falo no meu vídeo sobre esse livro. Esse livro foi publicado em 1979. A Buchinha e Becheta, ela ficou órfã muito rápido, ela é nigeriana, ela nasceu em 1944 e faleceu em 2017. Bom, ela ficou órfã muito cedo, ela se casou também muito cedo, ela sempre foi destaque na escola, ganhava bolsa de estudo, estudou nas melhores escolas mesmo, com todas as dificuldades de ser órfã. Mas ela acabou casando muito cedo, acho que com 16 anos, e já teve, 5 filhos. E o marido dela, ela e o marido dela se mudaram para Londres, ele estudava, ele fazia uma graduação em Londres. Ela sofria violência doméstica e ele não queria que ela estudasse, ela queria continuar estudando. Enfim, muita treta. Ela se divorciou quando ela tinha 20 e pouquinhos anos, ela já conseguiu se divorciar. Mas assim que ela se divorciou, o cara renegou ela e os filhos, não reconheceu mais os filhos como dele. E imagina uma mulher negra morando em Londres, tendo que criar 5 filhos sozinha. Então, ela passou por poucas e boas. Agora eu vou falar um pouquinho sobre o livro. Que a história das autoras também é muito fascinante, né? O livro vai falar da Nwego, que é uma moça que mora numa tribo ali na região de Ibuza, na Nigéria. E o pai dela arruma um casamento para ela de um cara que mora na cidade, mora em Lagos. E eles nunca viram esse cara. E ela aceita ir pra lá e casar com esse cara. O cara não é nada do que ela imaginava, nada do que ela idealizava como um marido, sabe? Mas ela chega lá e ela casa e ela quer muito dar muitos filhos para esse homem, porque é assim que ela vai se realizar como mulher. Ela tem muitos filhos. Aqui a gente tem uma árvore genealógica na capa do livro, mostrando todos os filhos que ela tem, só que ela tem muita dificuldade para garantir a sobrevivência mesmo desses filhos. Ela tem que trabalhar, ela tem que fazer coisas degradantes, ela sofre muito, é muito interessante, muito sofrido, mas vale muito a pena a leitura, recomendo também. Da Toni Morrison, que é a autora que eu vou falar agora, eu li 2 livros. Eu li o Sula e depois eu li O Olho Mais Azul. E já tô doida pra ler o Amada, que eu não tenho, e ler todos os outros livros dela, porque ela é incrível. A Toni Morrison é uma americana, nasceu em 1931 e faleceu em 2019. Ela é muito reconhecida, tem muita gente famosa que ela é a escritora preferida dessas pessoas, tipo a Oprah, o Obama. Ela ganhou o Prêmio Nobel em 1993. E eu vou falar mais pra vocês do O Olho Mais Azul, porque o Sula, se eu já não lancei, eu vou lançar logo um vídeo sobre ele. Então, vamos lá sobre O Olho Mais Azul. Nesse livro, a Toni Morrison, ela tem uma coisa de colocar em questão aspectos do racismo e do machismo que a gente quase não para pra pensar, que a gente quase não para pra analisar. Esse é a questão do colorismo, como a cor da pele mais negra
sofre preconceito mesmo dentro da própria comunidade negra, mesmo dentro da família. E ela mostra isso da perspectiva de crianças. Nossa, esse livro é fortíssimo. Eu acho que é o livro mais pesado que eu li esse ano. Tem violência doméstica, tem incesto. O livro é muito pesado. E o foco da gente entender é como as crianças, uma menina negra, é um ser tão vulnerável, tão afetado dentro dessa estrutura perversa. Recomendo muito a leitura da Toni Morrison, mais uma indicação para vocês de uma autora incrível. Agora, eu vou falar de uma autora que eu já tinha lido um livro dela. É a Alice Walker. Eu já tinha lido A Cor Púrpura. E agora eu li A Terceira Vida de Grange Copeland. Gente, eu acho que esse livro é tão pesado quanto o que eu falei anteriormente, o olho mais azul. É muito pesado esse livro. Gente do céu. Então, vamos lá. Alice Walker nasceu em 1944, ainda é viva. Esse é o romance de estreia dela. Foi o primeiro livro que ela escreveu. A Cor Púrpura é um outro livro dela que é muito famoso, que tem um filme muito famoso. Se você não conhece, dá uma pesquisada aí. Mas essa Terceira Vida de Grange Copeland, gente, é sensacional. Quando comecei a ler ele foi o último que eu li. Quando eu comecei a ler ele, eu fiquei achando que não tinha esperança para essa situação, para esse lugar, para esses personagens. Eu fiquei muito triste, muito na bad, assim, sabe? Eu quase estava parando de ler o livro, porque eu falei, vai ficar falando só coisa triste, situações que vão se repetindo de geração a geração e eles não veem uma luz no fim do túnel. Meu Deus, que coisa! Mas eu continuei lendo. E de repente eu comecei a querer ter uma esperançazinha. Toda vez que eu tinha uma esperançazinha, era cortada. Aí, gente, lê até o final. Tem um personagem que tem um arco de redenção, assim, um dos melhores que eu já vi na vida, sem dúvida. E tem uma cena que é uma das minhas cenas favoritas da vida nesse livro também. Ele vai falar muito sobre autorresponsabilidade, sobre o que a gente aprende, a gente sofre, a gente não, né? Esses personagens negros nesse contexto de racismo. Eles sofrem um monte, mas eles também têm responsabilidade sobre as ações deles e principalmente na criação dos próprios filhos. Outro tema que é muito legal nesse livro e que tem tudo a ver com o momento de vida da Alice Walker enquanto ela estava escrevendo é sobre os direitos civis. Ela participou do movimento muito ativamente dos direitos civis, ela conheceu muitas pessoas, ela era uma militante, ela ia às ruas, ia às casas das pessoas para conscientizar elas da importância do voto. E no final desse livro ela traz essa experiência dela para os personagens, entre a questão dos direitos civis. É muito interessante. Bom, então essas são as minhas recomendações, são autores que eu li e gostei muito. Tem outras que estão na minha fila e tem livros dessas que eu também quero muito ler. Me diga se vocês já leram algumas delas, desses livros ou dessas autoras, o que vocês acharam, se tem alguma outra autora que vocês recomendam. Compartilhe para que outras pessoas possam ter acesso a essas indicações. Muito obrigada por assistirem. Deixe o like e beijo!